Descubra o incrível segredo. Ela lavou pratos, mas seu marido milionário era o verdadeiro dono. Maria sempre foi a alma do lar. Com 38 anos, já tinha moldado sua vida em torno da família, feitos de carinho e defesa. Desde cedo, deixou os sonhos de lado para cuidar não apenas dos filhos, mas de todos ao seu redor. Carlos, seu marido, mergulhado em seu mundo empresarial, mostrava-se distante, como se Maria fosse apenas a sombra de uma história que nunca escreveu. Ele alcançava o sucesso com garra, e ela, o que havia feito? Apenas lavar pratos e consertar os pequenos problemas do dia a dia. Mas aquele mundo de aparências estava prestes a desmoronar. Naquela manhã fatídica, enquanto organizava mais uma pilha de roupas, o telefone tocou. O coração de Maria disparou ao ouvir a voz trêmula do amigo de Carlos, mencionando escândalos de corrupção que começavam a voar como aves de rapina sobre sua vida. A notícia se espalhou como fogo em palha seca e, de repente, a identidade que Maria construiu em torno de Carlos começou a se desfazer. Ela sentiu um aperto na garganta, um frio na barriga e a certeza de que tudo o que acreditava poderia ser uma farsa. A vida tranquila de dona de casa alimentava um vazio desconhecido. Era hora de agir. A dor da traição emocional e a indiferença de Carlos a impulsionaram a voltar ao que havia abandonado, a advocacia. O coração pulsava forte, e um novo fogo acendeu dentro dela. Maria decidiu refazer sua vida e provar a si mesma que poderia ser mais do que uma esposa de. Pegou suas anotações antigas, ensaiou discursos em frente ao espelho e se preparou para um mundo que nunca a levou a sério. O preconceito era uma sombra que a seguia, mas ela estava disposta a lutar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A cada dia que passava, Maria se sentia mais viva, uma verdadeira estrategista. Organizou a defesa da família com tenacidade, criando um plano que desafiava não só as acusações, mas também a imagem que seu marido tinha dela. O problema? Carlos sentia-se ameaçado. As discussões acaloradas revelaram um casamento desgastado, e o amor que um dia existira se tornava um campo de batalha. Durante uma dessas contendas, Carlos soltou uma bomba. O patrimônio da família não era tão limpo quanto ela pensava. Maria sentiu como se um vendaval a atingisse. O que ela realmente sabia sobre as origens de sua riqueza? Determinada a descobrir, mergulhou em uma investigação que desvendou segredos escuros, traições familiares e passados encobertos por promessas que nunca foram cumpridas. Uma nova pergunta começou a ecoar em sua mente: até onde ela iria para proteger sua família, mesmo que as verdades fossem cruas? Enquanto folheava documentos antigos, seus dedos tremiam. Uma carta encontrada entre as folhas revelou conexões familiares que poderiam mudar tudo. A incerteza pairava no ar pesado. Que segredos ainda se escondiam sob a máscara da família perfeita? Maria estava prestes a descobrir que a luta pela verdade poderia ser muito mais profunda e intensa do que acreditava, levando-a a um destino que prometia não só justiça, mas também uma nova identidade. A pergunta não era mais apenas sobre dignidade, mas sobre o que fazer quando a realidade se mostra muito mais sombria do que o sonho. O que Maria fará agora? Maria estava em um turbilhão de emoções. A carta que segurava representava um caminho desconhecido e perigoso. As palavras na folha amarelada traziam à tona conexões com pessoas que ela nunca achou que seriam parte de sua vida ou da vida de Carlos. Não era apenas sobre o que seus filhos haviam herdado, mas sobre as correntes invisíveis que a mantinham presa a uma vida que agora parecia uma encenação mal feita. Ela respirou fundo, mas o ar parecia denso. Maria decidiu que não poderia apenas guardar o segredo consigo mesma. A primeira coisa que fez foi procurar Clara, sua amiga de infância, alguém que sempre viu potencial nela, mesmo quando ela mesma não via. Assim que Maria chegou ao café onde costumavam se encontrar, encontrou Clara sentada, mexendo nervosamente em um copo de suco. Clara imediatamente percebeu que algo havia mudado.
O olhar de Maria era diferente, carregado de uma determinação ignínia, mas também de um receio evidente. Oi, Maria. Você parece bem diferente. Está tudo bem? Clara perguntou, percebendo a gravidade da situação. Clara, eu preciso de sua ajuda. A voz de Maria tremia enquanto ela explicava rapidamente tudo o que havia acontecido, incluindo o escândalo envolvendo Carlos e a chocante descoberta na carta. Enquanto falava, os olhos de Clara se arregalaram, e um silêncio pesado pairou entre elas. Você está dizendo que tudo o que você pensava sobre a vida de vocês pode ser uma farsa? E que seu marido pode estar ligado a algo tão grave? Clara sussurrou, com a respiração suspensa. Eu não sei em quem confiar mais. Ele é o pai dos meus filhos, mas, se tudo isso for verdade, como vou lidar? Maria afirmou, com uma mistura de angústia e raiva. Clara hesitou, mas seu instinto a levou a apoiar a amiga. Maria, você é mais forte do que pensa. E se ele está escondendo segredos tão grandes, você merece a verdade. Vamos juntos investigar isso. Mais tarde, elas se reuniram na casa de Maria, revendo documentos e documentos, tentando compor o quebra-cabeça. A cada nova informação que descobriam, o quão aberta e transparente parecia a vida que haviam construído se tornava cada vez mais duvidosa. As contas, os investimentos, tudo parecia ter uma sombra pairando sobre ele. Enquanto examinavam um registro financeiro antigo, Maria se lembrou de uma conversa que tivera com Carlos sobre um associado que nunca conhecera. Agora, a dúvida surgiu. Quem era essa pessoa que poderia estar envolvida em tudo isso? Decidida a obter respostas, Maria armou uma estratégia. Precisamos descobrir mais sobre esse associado. Pode ser a chave para tudo. Clara concordou, com a adrenalina correndo nas veias. Ambas estavam prestes a cavar ainda mais fundo, apesar do medo do que poderiam encontrar. Nos dias seguintes, as investigações trouxeram à tona informações cada vez mais impressionantes. Maria descobriu que Carlos tinha uma relação pessoal com uma figura proeminente do submundo empresarial. Um conselheiro que, segundo boatos, era conhecido por seus esquemas obscuros. O que Maria não sabia era que esses esquemas poderiam ser apenas a ponta do iceberg. A relação de Carlos com essa pessoa a levaria para um caminho mais traiçoeiro do que jamais imaginara. E enquanto Maria tentava encaixar as peças, o marido começava a suspeitar que sua esposa estava observando mais do que deveria, e agora, como Maria se prepararia para enfrentar essa nova realidade? A sombra do passado estava prestes a alcançá-la. O que será que ela vai fazer quando as mentiras começarem a desmoronar? Maria não conseguia dormir. As horas se arrastavam, e cada estalo da casa parecia ecoar em sua mente apressada. As palavras da carta ainda dançavam em sua cabeça, deixando um rastro de incertezas. O que mais Carlos poderia estar escondendo? Ele sempre fora tão carinhoso, tão presente. Mas agora, toda a sua vida parecia feita de névoa, e a confiança que antes aninhava se dissipava como fumaça. Pela manhã, enquanto os raios de sol filtravam pelas cortinas, Maria decidiu que precisava de uma abordagem mais direta. Não bastava investigar pelas sombras. A coragem crescia dentro dela, alimentada pela necessidade de respostas. Então, ligou para Clara. Vamos nos encontrar hoje de novo. Eu vou confrontar o Carlos, dizer que estou desconfiada de alguma coisa, disse Maria, sua voz mais firme do que se sentia por dentro. Clara hesitou. Maria, você tem certeza? Ele pode reagir de maneira inesperada. E se tudo isso for só uma grande confusão? Às vezes, as grandes confusões são só a superfície de algo muito mais profundo. Se ele me ama, precisa me contar a verdade. Eu não vou mais viver nessa escuridão, Maria respondeu, decidida. No mesmo dia, enquanto Carlos estava no escritório em casa, Maria aproveitou o momento. O coração batia forte, como se estivesse prestes a se lançar de um penhasco. Ao entrar no escritório, ela percebeu a atmosfera pesada, carregada de tensão e mistério. Carlos, precisamos conversar, iniciou, trazendo as mãos nervosas para a frente. Ele olhou para cima, surpreso com a seriedade do tom dela. Sobre o que, meu amor? A voz dele soava tão doce, quase inocente, mas havia um quê de defensivo em seu olhar. Sobretudo.
sobre seus segredos. Mas, em vez disso, Maria disse, sobre o nosso passado, e sobre esse tal associado. Quero saber quem ele é. Houve um silêncio. Carlos desviou o olhar, um traço de nervosismo cintilando em seus olhos. Acho que você está levando isso longe demais, Maria. Não há nada de que você deva se preocupar. E se eu quiser saber? Não está certo que um casal deva se abrir um com o outro? Você não precisa me proteger de nada, Carlos. Estou tentando entender a verdade. Carlos se levantou, fechando a distância que havia entre eles. O que você realmente quer, Maria? O que está por trás dessa busca por respostas? As dúvidas começaram a se transformar em raiva. Maria não podia deixar que o medo a paralisasse. Sei que você não é quem diz ser. O que está escondendo de mim? Eu encontrei a carta. Eu sei das suas conexões. Ele recuou, como se um golpe tivesse sido desferido. Você não sabe com quem está falando. Esse assunto é muito mais complexo do que você imagina. Sua voz havia mudado, revelando uma faceta que Maria nunca tinha visto antes. O clima se tornava cada vez mais eletrizante, e Maria sentia que iria estourar. Complexo ou não, eu quero saber a verdade. Um casamento é fundado na confiança, e você a destruiu. Carlos passou os dedos pelo cabelo, o nervosismo agora evidente. Às vezes, é melhor viver com algumas verdades que com todas as mentiras. A vida pode ser mais segura assim. As palavras dele soaram como uma ameaça sutil, e Maria se sentiu invadida por uma onda de desespero. Precisava sair daquela situação, mas havia uma centelha nos olhos do marido que a mostrava claramente, ele estava preparado para brigas que ela não compreendia completamente. Eu não vou ficar aqui e fingir que está tudo bem, Carlos. Você precisa me contar a verdade. Precisa encarar sua própria vida. Ambos ficaram em silêncio por alguns segundos, e uma tensão palpável os cercava. Neste momento, Maria percebeu que estava à beira de um precipício. E se eu buscar outras fontes? Se eu descobrir tudo sozinha? A ideia ressoou em sua mente, não como uma ameaça, mas como uma possibilidade. Um sorriso sinistro brotou no rosto de Carlos. Vamos ver até onde você é capaz de ir, Maria. Ela deu um passo para trás, o coração acelerado. O que estava prestes a acontecer seria mais do que uma simples briga. Era uma batalha de verdades escondidas e mentiras. Perigosas. O que ela faria agora? O jogo estava apenas começando. A sombra do passado que parecia se afastar, agora ameaçava engoli-la. A coragem que havia cultivado desafiava o medo que a envolvia. E, mais uma vez, a pergunta ecoou em sua mente, até onde ela estaria disposta a ir por respostas? Maria não conseguiu parar de pensar nas palavras de Carlos enquanto caminhava por casa, com a batida do coração ressoando nos ouvidos. O rosto dele ainda estava gravado em sua mente, uma combinação de desespero e desafio. A sensação de que estava em uma noite escura, sem saber onde pisar, a acompanhava. Era hora de agir. Se Carlos estava certo sobre algo, era que a verdade poderia ser mais aterradora do que as mentiras que existiam entre eles. Mas isso não a impediria de ir em busca do que precisava saber. Armou-se com o celular, um bloco de anotações e partiu em direção ao café onde trabalhou anos atrás. Ali, pensou, suas colegas poderiam saber mais sobre o passado de Carlos. Ao entrar, a atmosfera acolhedora do lugar trouxe um leve alívio, mas não o suficiente para apagar sua angústia. Clara já estava esperando na mesa do canto. O olhar preocupada da amiga refletia a tensão que pairava no ar. — Você está bem? Clara perguntou, enquanto Maria se sentava. — Não. Eu preciso saber mais sobre o Carlos. Coisas que ele não quer que eu descubra, respondeu Maria, sua voz quase um sussurro, embora dentro dela uma tempestade se formasse. Você não deveria fazer isso, Maria. E se descobrir que não tem nada? Pode se machucar ainda mais. A advertência da amiga cortou como uma faca. Se eu não fizer, vai ser ainda pior, Clara. Fiquei reprimida há tempo demais. Preciso saber quem ele realmente é.
Com essas palavras, Maria sentiu um ímpeto de força emergir, como se estar em movimento fosse a única forma de resistência. O café estava cheio de risos e conversas animadas. Maria pediu um cappuccino e, enquanto aguardava, pegou seu celular, sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. Finalmente, as amigas do antigo emprego se aproximaram da mesa. Outras colegas que viam sempre como familiares, mas que se tornaram estranhas ao longo do tempo. Oi, Maria. Uma delas falou. Como você está? Senti sua falta. O calor nas palavras reconfortou um pouco a tensão no peito dela. Oi. Eu também. Olha, eu preciso de um favor. Quero saber mais sobre o Carlos, de quando ele começou a trabalhar com vocês. Sua voz demonstrava firmeza, mas a incerteza ainda a acompanhava. Por um momento, sentiu um nó na garganta. As amigas trocaram olhares, parecendo hesitar. Carlos é um bom cara, sempre foi, mas havia algo, não sei, estranho. Ele mudava de assunto sempre que falávamos do passado, parecia que tinha algo a esconder. Uma das amigas finalmente revelou. Maria fez anotações, seu coração batendo mais rápido. Vocês têm ideia do que poderia ser? A expectativa quase a sufocava. Não sei, ele tinha um parceiro com quem trabalhava antes. Algo sobre um problema que tiveram juntos. Ninguém falava muito sobre isso. Só sei que as coisas mudaram quando ele voltou. Outra amiga completou. O jeito como a colega falava mostrava que a memória ainda a incomodava. Maria sentiu que as peças do quebra-cabeça começavam a se unir lentamente, como um retrato borrado se formando em sua mente. Entre as informações, uma coisa ficou clara: Carlos não era o homem que ela pensava conhecer. Com essas revelações, a necessidade de ação crescia dentro dela. E a ideia de que havia mais segredos, mais mentiras ocultas, fez um frio escorregar pela sua espinha. Mas o que ela faria com essas novas informações? O que realmente a esperava no fim desse caminho? Afundada na confusão de emoções, Maria olhou para Clara, e os olhos da amiga refletiam preocupação, mas também força. A lembrança do sorriso ameaçador de Carlos pairava em sua mente. O que mais ele havia escondido? Essa batalha por respostas poderia custar mais do que imaginava. Então, o que você vai fazer agora? Perguntou Clara, quebrando o silêncio. Maria respirou fundo, o fervor da determinação tomando conta. Eu vou confrontá-lo novamente, mas com tudo isso na bagagem. E saiba, se eu descobrir que ele é o dono de algo mesmo mais surpreendente, não vou hesitar em agir mais. E se ele for mais perigoso do que eu imagino? A tensão no ar se intensificou. O que Maria descobriria na próxima conversa que teria com Carlos? Maria deixou o café com a cabeça girando, as palavras das amigas ainda ecoando em seus pensamentos. A necessidade de descobrir a verdade sobre Carlos se tornava cada vez mais urgente. Ela não podia apenas ignorar o que ouvirá, uma parte dela estava presa em um ciclo de dúvidas, ansiosa para entender o que se escondia atrás daquele sorriso encantador que agora parecia uma máscara. A ideia de enfrentá-lo a deixou nervosa, mas essa adrenalina pulsava na veia. O que ela descobriria poderia mudar tudo. Antes de chegar em casa, decidiu dar uma volta pelo parque. A noite caía, e o céu se enchia de estrelas, mas a beleza do momento não conseguiu acalmar sua mente inquieta. O ar fresco refrescava seu rosto, mas seus pensamentos continuavam tumultuados. Talvez Carlos não fosse a pessoa boa e gentil que ela pensava. Mas quem ele realmente era? Um arrepio percorria sua espinha ao ponderar as possibilidades. Ela sentou em um banco, os olhos perdidos no horizonte. Imaginou os olhos de Carlos, a maneira como ele falava, como se tudo estivesse sob controle, mesmo quando ela sentia que algo não se encaixava. E se ele estivesse mentindo não apenas sobre o passado, mas também sobre o futuro que estavam construindo juntos? O celular vibrou em seu bolso. Era uma mensagem de Clara: se precisar de mim, sabe onde me encontrar. Cuidado! O toque da notificação a fez sentir um misto de gratidão e apreensão. Ela não queria alarmar sua amiga com suas incertezas, mas a preocupação de Clara era verdadeira e justificável. Decidida, levantou-se e seguiu para casa. Cada passo era pesado, como se o chão estivesse cobrindo-a com uma camada de incerteza.
Ao entrar, Maria se deparou com Carlos na sala, seu semblante calmo e sorridente, alheio ao turbilhão dentro dela. Oi, amor. Como foi seu dia? Ele perguntou, como se a franqueza não fosse uma barreira a se quebrar. Foi intenso, respondeu Maria, tentando esconder o conflito que se formava em seu peito. E o seu? Ela esforçou-se para olhar em seus olhos, mas a escuridão da dúvida fez desviar. Carlos sorriu, mas não era um sorriso verdadeiro. Havia algo por trás, uma sombra. Ele começou a falar sobre seu dia, mencionando detalhes superficiais que não despertavam mais sua curiosidade. Enquanto ele falava, Maria sentia que era hora de romper o silêncio. Carlos, podemos conversar sobre algo sério? A expressão dele mudou instantaneamente. Claro, o que houve? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Maria sentiu as palavras na ponta da língua. Lembranças de suas amigas, risadas que agora pareciam distantes, tudo se agrupava ali. Sobre seu passado, suas amigas no café disseram que você tinha um parceiro antes, e isso me deixou preocupada. Ele hesitou, a expressão endurecendo. Maria, você não precisa se preocupar com isso. Não foi nada que deva remexer. Eu, já superei. Mas eu preciso entender. Sua voz aumentou, cheia de emoções acumuladas. Você não pode simplesmente esperar que eu ignore. Isso é sobre nós, sobre o futuro que sonhamos. Não podemos construir nada sobre segredos. O silêncio que se seguiu era denso, cortante. Carlos olhou para Maria, e naquele instante, algo no ar mudou. Ele não estava mais apenas o namorado seguro e tranquilo, havia uma tensão que fazia o coração dela acelerar. Você não sabe em que está se metendo, Maria, ele disse, sua voz carregada de um peso sombrio. O rosto dela palpitava, e a perplexidade tomou conta. O que você quer dizer com isso? E ali, no centro da sala iluminada, a verdade estava prestes a se revelar. Maria sentiu que a conversa estava a um passo de mudar suas vidas. Poderia a verdade salvar ou destruir o amor que eles construíram? O momento da verdade estava chegando, e a decisão de Carlos surgiria como um divisor de águas. Ela não tinha ideia do que o futuro lhe reservava, mas a certeza era uma só: uma tempestade se aproximava. O coração de Maria batia acelerado, como se quisesse sair do peito. As palavras de Carlos pairavam no ar, como uma nuvem escura prestes a despejar uma tempestade. Ela não sabia se deveria dar um passo à frente ou recuar. A tensão era palpável, e cada segundo parecia uma eternidade. Maria, existem coisas que você não consegue entender, Carlos começou a dizer, mas ele hesitou novamente, sua voz falhando. Ela percebeu que havia uma luta interna acontecia ali, e isso a fez sentir um frio na espinha. Então me explique. Eu preciso saber, Carlos. As palavras escaparam de seus lábios com uma força que a surpreendeu. O medo e a ansiedade a levaram a um ponto sem retorno. Se o seu passado é algo que você não quer que eu saiba, será que eu sou realmente importante para você? Carlos fechou os olhos por um momento, como se estivesse buscando uma maneira de organizar seus pensamentos. Quando ele finalmente abriu os olhos, havia uma determinação que não estava presente antes. Não é apenas isso. O que você não sabe pode te machucar. A angústia dela aumentou. O que poderia ser tão terrível que ele não queria compartilhar? A mente dela se enchia de imagens, de suposições e medos que a faziam tremer. Carlos, nós estamos juntos, e isso significa que devemos ser transparentes um com o outro. Quero que você confie em mim. Ele respirou fundo, o que era um sinal de que finalmente algo iria ser revelado. Maria mal podia suportar a expectativa. Eu tive um parceiro antes, sim. Mas não é isso que você acha. Ele não era só um amigo, ele era envolvido em coisas erradas. Cada palavra escorregava de sua boca como se tivesse um peso imenso. Coisas erradas? Do que você está falando? Perguntou Maria, seu coração disparando. Ele estava ligado a um esquema criminoso, algo muito maior do que você pode imaginar. E eu me envolvi. Quando decidi acabar com tudo, as coisas ficaram perigosas. Eu saí, mas a sombra do que fiz ainda me persegue.
Acredito que, agora, você estará em perigo também. O olhar de Carlos era sombrio e sério. Uma onda de emoções misturadas tomou conta de Maria. Tinha raiva, medo e uma ponta de entendimento. Carlos não era o vilão que suas amigas insinuaram, mas as consequências de seu passado ainda se revelavam como um espectro. O que você quer dizer com perigo? O que aconteceu com ele? Ai de mim se você correr riscos por minha causa. A preocupação transparecia em cada palavra. Carlos olhou para ela, as lágrimas quase à beira dos olhos. Ele não estava apenas envolvido com coisas ruins. Ele era uma pessoa muito influente e perigosa. E, mesmo que eu tenha tentado me distanciar, o passado nunca é fácil de deixar para trás. Eu não queria que você estivesse envolvida nisso. As realidades que antes pareciam simples agora se tornaram complexas e assustadoras. Maria sentiu a necessidade de proteger o que eles tinham, mas a verdade não poderia ser ignorada. Então você está dizendo que não somos apenas um casal normal? Que existe um risco real sobre nós? Carlos acenou, a expressão no rosto mais sombria agora. Sim, e se você continuar comigo, poderá se tornar um alvo. O que você decidir agora pode mudar tudo. O silêncio se instalou novamente. Ele estava certo, e a gravidade da situação a atingia como um soco no estômago. Maria precisaria tomar uma decisão. Poderia continuar amando e lutando por alguém que poderia ser uma ameaça? Ou era hora de se afastar, antes que fosse tarde demais? A dúvida a consumia, e a escolha que faria agora moldaria não apenas o tempo que passariam juntos, mas também suas vidas. Havia perigo no ar e um futuro incerto à frente. O que ela realmente queria? E, no fundo, ela percebeu que sua verdadeira batalha estava apenas começando. Carlos era mais do que um amante, ele era um enigma repleto de sombras do passado. A tempestade que se aproximava não era só sobre eles, mas sobre o que viria a seguir. Maria respirou fundo, o coração na boca, e sabia que precisava enfrentar não só Carlos, mas também sua própria verdade. O que ela faria? Agora, quando a verdade se tornava uma faca de dois gumes. A resposta estava à vista, mas o custo poderia ser alto. Maria sentiu o peso das palavras de Carlos ainda pendendo entre eles, como uma nuvem carregada prestes a se romper. O ar estava denso e a promessa de um futuro bonito se transformava em um pesadelo. Olhando nos olhos de Carlos, ela viu não apenas medo, mas também um desejo profundo de proteção. Mas protegê-la de quê? O passado dele era uma barreira alta e opressora que parecia separar os dois. O que eu faço se eu decidir ficar? Sua voz saiu hesitante, quase um sussurro, como se um grito nesse momento pudesse desmoronar a frágil estrutura entre eles. Eu não sei, Carlos respondeu, a incerteza em seu tom ecoando a aflição de Maria. O que eu sei é que não posso permitir que você se machuque. E isso pode acontecer se você continuar ao meu lado. As palavras dele eram como flechas afiadas, atingindo sua essência. A batalha interna que Maria travava estava se intensificando. Onde ela encontraria coragem para decidir entre o amor e a proteção? Entre arriscar-se ou afastar-se de algo que parecia promissor, mas carregava perigos ocultos? Eu não consigo simplesmente ir embora. Eu sinto que não posso deixar você. O desespero em sua voz deixou Carlos sem palavras. Era uma declaração simples, mas repleta de emoção, que fazia ecoar o amor que crescia entre eles. Carlos a observou em silêncio, lembrando-se dos momentos que passaram juntos. Os risos, as conversas à luz da lua, a maneira como ela iluminava seus dias mais sombrios. Mas tudo isso seria o suficiente para encarar a sombra do seu passado? Se você ficar, precisaremos ser cautelosos. Preciso que você confie em mim, mesmo que eu não tenha confiado a você toda a verdade até agora. Uma pausa. O que eu fiz pode voltar para nos assombrar, e não quero te perder nem da maneira mais estúpida. Carlos, eu quero estar com você, mesmo diante de riscos. Mas por favor, me diga que não há mais segredos. Que não há mais sombras à espreita. Maria implorou, um fio de esperança surgindo no meio do pesadelo. Ele balançou a cabeça, os olhos traspassando a dor. Eu desejo que fosse tão simples. Mas há mais. Uma vez que eu saí,
não só o meu antigo parceiro ficou furioso. Outros estão envolvidos, e eles não vão simplesmente me deixar em paz. Com isso, vem o perigo. E eu não posso garantir que você não seja atingida por conta disso. O coração dela despencou. Era como se cada batida estivesse chamando de volta a dor, a incerteza. O sentimento de ser uma peça no jogo do destino a deixava ainda mais inquieta. E se, de alguma forma, pudermos enfrentar isso juntos? Vou precisar de você para me mostrar como. Maria sentiu uma chama de coragem brotar dentro dela. Carlos a encarou, a admiração misturada ao medo. Você realmente acha que pode lidar com isso? Que nós podemos? Se eu não tentar, estou me condenando a viver em um constante se. Se você é o homem que eu quero ao meu lado, então é isso que eu vou fazer. Não vou fugir do que podemos construir. Um sorriso brotou no rosto de Carlos, uma centelha de esperança que os dois estavam famintos. Mas a certeza de que o caminho seria difícil ainda pairava no ar, e Maria sabia que a tempestuosa jornada estava apenas começando. O telefone de Carlos vibrou repentinamente, quebrando o momento. Ele olhou para a tela, e a expressão de seu rosto mudou instantaneamente. O sorriso desapareceu, deixando lugar para uma fisionomia preocupada. Eu preciso atender isso. Ele hesitou. Pode ser sobre o que conversamos. Maria sentiu um frio na barriga. Carlos, quem é? Alguém do meu passado, ele respondeu, a hesitação na voz. Vou ser rápido. Mas a dúvida crescia. E o que seria essa ligação e o que ela poderia significar para o futuro que estavam tentando construir? Carlos se afastou alguns passos, respirando fundo antes de atender a chamada. O olhar de Maria seguia cada movimento dele, a tensão aumentava a cada segundo sem saber o que estava por vir. Quando Carlos finalmente respondeu, sua voz estava carregada de uma seriedade que fez o coração de Maria disparar. Sim, sou eu, ele começou, as palavras sendo trocadas rapidamente do outro lado. O rosto de Carlos se fechou ainda mais conforme a conversa avançava. Ela mal podia ouvir os murmúrios, mas conseguia captar algumas palavras que deixavam a atmosfera ainda mais pesada, complicações, perigo, em breve. Maria queria se aproximar, tocá-lo, mas um medo paralisante a segurava. O que estaria acontecendo? Havia muitas questões não respondidas flutuando em sua mente. O peso do silêncio entre eles se transformou em um turbilhão de emoções, um campo de batalha que Maria não esperava enfrentar. Eu irei resolver isso, Carlos disse, sua voz firme, embora as feições confessassem uma angústia profunda. Ele desligou e a visão que tinha dela era de um homem dividido. A tensão pairou como uma sombra, e Maria sentiu seu estômago revirar. Carlos, está tudo bem? Ela perguntou, a voz mais fraca do que gostaria. Ele fechou os olhos por um momento, passando as mãos pelos cabelos, como se tentasse encontrar clareza em meio ao caos. Não podemos ignorar isso. Eles não vão parar até que tudo isso seja resolvido, ele respondeu, a frustração evidente. Cada palavra era como uma marreta, quebrando a esperança que acabava de surgir entre eles. Carlos, o que você quer fazer? O que está acontecendo? Ela precisava saber, cada pergunta queimava em sua garganta. Ele hesitou, o olhar distanciado, perdido entre o que queria e o que precisava fazer. Eu não sei se devo envolver você nisso. É perigoso, e quanto mais você souber, mais em risco você estará. As palavras enfraqueceram Maria. Como ele poderia pensar em afastá-la quando estavam juntos nessa luta? Mas eu sou parte da sua vida agora. Você não pode simplesmente me deixar de fora disso, Carlos. Precisamos enfrentar tudo juntos, não acha? O desespero em sua voz era palpável. Ele parecia tentar processar o que ela dizia, os olhos cheios de arrependimento. E se eu não conseguir te proteger? E se você se machucar por minha causa? Isso pode acontecer de qualquer maneira, Carlos. Você já não percebeu? Ninguém está a salvo, mesmo longe disso, Maria disse, a coragem transbordando mesmo que a insegurança ainda a cercasse. Enquanto eles se encaravam, a intensidade daquele momento os envolveu. O brilho da luz da sala criou um reflexo nos olhos de Carlos,
e Maria percebeu que a decisão estava em suas mãos, ou eles poderiam se unir ou a incerteza continuaria a controlar seus destinos. Eu não vou me afastar. Se o seu passado está vindo atrás de você, então vamos encará-lo de frente. Eu não posso viver com essa incerteza, ela declarou. Carlos a olhou, sua expressão era de um homem em conflito, lutando entre o desejo de protegê-la e o desejo de tê-la ao seu lado. Mas antes que pudesse responder, uma batida na porta os interrompeu, como um aviso de que algo estava prestes a acontecer. Os dois se entreolharam, um turbilhão de emoções nos olhos. O que a presença inesperada do passado de Carlos poderia significar para eles? Maria sentiu um nó na garganta. Carlos quem é? A pergunta saiu nervosa, ecoando pela sala. O momento de verdade estava chegando, e com ele, as respostas para suas dúvidas, ou talvez, uma nova tempestade. O silêncio preencheu a sala como uma neblina densa. A batida na porta ecoava na mente de Carlos. Sua expressão se contorceu em preocupação, os olhos se estreitaram, analisando cada sombra e cada movimento. Maria sentiu seu coração acelerar, a incerteza era palpável, aumentando a tensão entre eles. Esperamos um momento, Carlos disse, quase automaticamente, enquanto se movia em direção à porta. Essa pequena distante provocou um frio na barriga de Maria. O que, ou quem, ele estava prestes a enfrentar? Com a mão tremendo levemente, ele girou a maçaneta e abriu a porta. O que surgiu do lado de fora deixou Maria sem fôlego. Era um homem alto, com um olhar intenso que revelava um passado obscuro. O rosto dele era familiar, como uma sombra que Carlos havia tentado enterrar, mas que agora voltava para assombrá-lo. Lucas, a voz de Carlos saía quase como um sussurro, mas Maria conseguiu captar a mistura de raiva e medo. Lucas sorriu, mas não era um sorriso amigável, era o tipo de sorriso que trazia uma ameaça implícita. Surpresa! Faz tempo que não nos vemos, não é? A provocação estava no ar, e a tensão crescia entre eles como um fio prestes a se romper. Maria sentiu sua mente girar. Quem era aquele homem? O que ele queria? Sentia que qualquer passo em falso poderia desencadear um desastre. Carlos parecia mais forte, a coragem voltando em sua postura, mas ela não conseguia se livrar do medo que lhe apertava o peito. Você não deveria estar aqui, Lucas, Carlos respondeu, com um tom controlado que tentou esconder a vulnerabilidade. Mas Maria notou a maneira como ele se posicionou entre Lucas e ela, como se quisesse protegê-la, mesmo que não soubesse como. Você não entendeu, o passado sempre encontra um jeito de voltar. E precisamos conversar. Tem coisas em jogo. E eu sei onde você está, Carlos. E onde está ela? A última frase, proferida com um tom cortante, fez Maria sentir um frio na espinha. Do que você está falando? Carlos desafiou, mas Maria percebeu a dúvida em seu olhar. Ela tinha certeza de que algo muito mais profundo estava se desenrolando ali, algo que Carlos não conseguia ou não queria compartilhar. Você sabe muito bem. Temo que seu envolvimento a coloque em perigo. Lucas apontou para Maria, e ela se sentiu exposta, como se todos os segredos de sua vida estivessem sendo desnudados. Eu não tenho medo de você. Maria se levantou, a coragem crescendo dentro dela. Mas se há algo que você sabe, é melhor falar agora. Carlos olhou para ela, os olhos cheios de um entendimento silencioso. Havia um poder naquele momento, uma conexão que os unia diante daquela situação ameaçadora. Lucas riu com desdém. Você não sabe com quem está lidando. Mas está certo de uma coisa, Maria, ele fez uma pausa dramática, o que você não sabe pode acabar te ferindo. O ar parecia elétrico, as palavras flutuavam entre eles como uma bomba relógio prestes a explodir. Carlos parecia ponderar, em algum lugar entre querer proteger Maria e a necessidade urgente de encarar seu passado. Deixe-me entrar, Carlos. Esta conversa é apenas entre nós dois. Lucas insistiu, sua voz baixa e cortante como uma lâmina. Carlos hesitou. O que fazer? Ele poderia proteger Maria, mas a verdade poderia custar caro. O seu silêncio gritou na sala, enquanto o relógio marcava a passagem do tempo,
a expectativa criada em torno daquele momento. Maria olhou para Carlos, esperando que ele tomasse a decisão certa, mas também sentindo um peso cada vez maior em seu coração. O que mais estavam prestes a descobrir? Carlos finalmente respirou fundo. Não, não vou deixar você machucar ela. O que você quer? As palavras de Carlos pesaram no ar como chumbo. E enquanto os olhos de Lucas brilharam, Maria sentiu que tudo estava prestes a mudar. Alguma verdade, algum segredo guardado por muito tempo, estava prestes a ser revelado e nesse momento decisivo, a sala parecia se fechar sobre eles, enquanto os sentimentos confundidos resistiam ao que estava por vir. O que a próxima revelação traria para seu futuro? A angústia pairou, e a resposta estava mais perto do que poderiam imaginar. Maria sentia um nó no estômago enquanto observava Carlos confrontar Lucas. O clima na sala estava carregado, e cada segundo que passava parecia um grito silencioso por respostas. Era hora de enfrentar não apenas aquilo que estava diante dela, mas também as verdades que sempre estiveram escondidas. Carlos, você realmente acha que pode resolver isso sem mim? Maria interrompeu, a voz firme, mas seu coração lutava contra a insegurança. Carlos hesitou, o olhar fixo em Lucas, que tinha um sorriso arrogante no rosto. Você precisa entender, Maria, ele não é um homem comum. Está envolvido em coisas que podem nos destruir, Carlos respondeu, a tensão na voz evidente. Eu não posso ser uma parte do seu passado se você não me deixar entrar nessa história. Estou aqui, e eu não vou sair até descobrir a verdade, Maria declarou, sua coragem pulsando. Lucas levantou uma sobrancelha, divertido com a resistência de Maria. Olha só, a esposa corajosa. Você realmente acha que isso é um conto de fadas? Se você ficar entre nós, vai se machucar. E eu não estou apenas falando de riscos emocionais. Eu não sou uma criança. Eu faço parte disso agora, Maria retrucou, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. A luz da sala piscou um pouco, como se o universo estivesse também se agitando com a intensidade daquela conversa. Havia algo poderoso no modo como Maria se posicionou. Carlos olhou para ela, e naquele instante, um entendimento profundo surgiu entre eles. Ele devia protegê-la, mas também tinha que confiar nela. Lucas, meu passado não define quem eu sou agora. E se você não tem nada a dizer que possa me proteger ou ajudar, então eu sugiro que você saia, Carlos disse, a voz baixa, mas sombria. Ah, mas não se esqueça, Carlos, o passado pode ser um grande peso. E tudo o que fiz será reconectado a você. Não posso garantir que ela esteja a salvo, a menos que você se afastasse e aceitasse tudo que esse mundo impõe, Lucas disse, desafiador. Maria viu em Carlos uma luta interna. Ele queria protegê-la, mas o que mais estava em jogo? As pulseiras de amizade que usavam uma vez, os momentos de amor compartilhados, tudo parecia ter se transformado em fumaça. Carlos, me diga o que está realmente acontecendo antes que ele tenha a chance de nos colocar em perigo de verdade. Para seu alívio, Carlos respirou fundo e encarou Lucas, os olhos ardendo de determinação. Se eu tiver que cortar laços com você, eu farei. Então você fez sua escolha. Vou deixar, mas já te avisei. Aqui, a pressão do passado é constante e, se você não estiver preparado para isso, a próxima vez que nos encontrarmos, talvez não sejamos os mesmos. Assim, Lucas virou-se e saiu pela porta, a sombra dele ainda pairando. O ar na sala relaxou um pouco, mas a tensão ainda estava palpável. Maria viu o alívio misturado ao medo nos olhos de Carlos. Você percebe que isso ainda não terminou, não é? Maria disse cautelosamente. Carlos assentiu, a gravidade da situação tomando conta. Eu vou precisar de você mais do que nunca agora. O que quer que Lucas tenha dito, não pode entrar no caminho do que construímos juntos. E se ele estiver certo? E se o passado voltar para nos assombrar? Maria questionou, seu coração pesado. Então temos que estar preparados para enfrentá-lo, Carlos respondeu, agora mais assim nos olhos dela. Juntos. Como um time. Não importa o que aconteça, eu não quero que você saia da minha vida. Maria sorriu, reconfortada pela decisão de Carlos, mas sabia que a jornada poderia ser traiçoeira.
Eles estavam em um caminho que ainda não conheciam, navegando por um mar de incertezas e segredos. Ao longo das semanas que se seguiram, Maria e Carlos tornaram-se mais unidos do que nunca. Eles se tornaram investigadores de suas próprias vidas, conectando cada ponto, quebrando cada barreira emocional que havia se formado. As conversas se tornaram mais profundas, cada revelação era como uma camada a mais que se retirava, deixando claro o verdadeiro amor que existia ali. Maria foi mais longe ainda. Usou suas habilidades na advocacia para traçar um plano. Entrou em contato com mais ex-parceiros de negócios de Carlos, buscando entender a extensão do envolvimento dele no submundo e preparando-se para qualquer eventualidade que pudesse surgir. Cada descoberta levou a mais perguntas, e em dado momento, eles finalmente descobriram o ponto fraco de Lucas. Os verdadeiros motivos por trás de seu comportamento e como poderia afetá-los diretamente. Maria percebeu que, ao se aprofundar na verdade, também poderia se proteger do que estava para vir. Certa noite, enquanto estavam em casa, a campainha tocou novamente. O coração de Maria disparou, mas agora, ao invés de medo, ela sentia um impulso de enfrentar o que viesse. E se for Lucas? Carlos sugeriu cauteloso. Vamos encarar de frente. Não temos mais nada a temer, Maria respondeu, com a confiança pulsante em seu coração. Ao abrir a porta, ela encontrou não Lucas, mas um policial, que tinha informações que poderiam mudar tudo. Carlos, Maria, precisamos falar. Há algo muito sério acontecendo e vocês estão envolvidos. A nova tempestade estava prestes a começar, mas desta vez, eles estavam prontos. Juntos. O futuro deles rondava na linha tênue entre a luz e a escuridão, e independentemente do que acontece, eles sabiam que não estariam sozinhos. A vida que Maria havia imaginado estava se transformando em uma realidade mais complexa, mas pela primeira vez, ela sentia uma coragem genuína e uma determinação de lutar pelo que realmente importava. O amor é uma escolha, e ela escolheria lutar por ele. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.